imunodeficiências primárias por defeitos da fagocitose são doenças complexas de difícil diagnóstico e tratamento. Necessitamos de laboratórios avançados na detecção das células defeituosas e dos genes responsáveis. Imunodeficiências primárias, defeitos da fagocitose. Esta aula dá continuidade à aula anterior sobre imunodeficiências primárias, onde abordamos as imunodeficiências de anticorpos e as imunodeficiências combinadas. As principais imunodeficiências da fagocitose são a doença granulomatosa crônica, os defeitos da adesão leucocitária, LAD, a síndrome Monomach e os defeitos da via da interleucina 12 e do interferon gama. Defeitos da fagocitose podem ocorrer em pacientes com infecções cutâneas leves e recidivantes ou infecções sistêmicas fatais. Em algumas patologias, os agentes bacterianos localizam-se dentro dos leucócitos, os macrófagos, e ficam inatingíveis por anticorpos e também por alguns antibióticos. Em outras, os leucócitos não chegam aos tecidos infectados por dificuldades de locomoção e quimiotaxia. A doença granulomatosa crônica é uma doença recessiva ligada ao X. A ausência de citocromo necessário à produção de oxigênio tóxico na ativação de leucócitos. Portanto, não existe a digestão dos agentes infecciosos dentro dos vacúolos digestivos. Sendo assim, teremos aumento da suscetibilidade a infecções por micro-organismos de baixa virulência. O início dos sintomas já no primeiro ano de idade, pneumonias, linfadenites, hepatoesplenomegalia, granulomas, osteomielite e abscessos. O diagnóstico é feito por um teste nitroblue tetrazolium, que é a ativação dos leucócitos in vitro com polissacárides, seguido da adição do corante nitroblue tetrazolium. Na figura superior, as células de uma pessoa normal fagocitam ativamente o corante escuro após a ativação com polissacárides. Na figura intermediária, não acontece a fagocitose, por ser um paciente com doença granulomatosa crônica. E na inferior, temos um paciente com defeito parcial. À direita temos um dos nossos pacientes que inicialmente apresentou uma infecção, uma osteomielite malar à direita e também osteomielite nas pernas. Esta criança fez tratamento com Bactrim profilático, antifúngicos, gama-interferon, mas não realizou o transplante de medula óssea, que poderia salvá-lo. A avaliação da fagocitose com dihidrorodamina utiliza a citometria de fluxo para o diagnóstico de doença granulomatosa crônica. As células fagocitárias do sangue periférico de indivíduos normais, quando estimuladas in vitro por agentes como PMA, que é o Forbol miristato acetato, produzem radicais livres, capazes de metabolizar o corante de hidrorodamina a um composto que emite luz. Observamos abaixo a técnica quando se incubou sangue total mais o estimulador da fagocitose, que é o PMA, mais o corante. O controle normal, nós observamos que os seus leucócitos, após o estímulo com PMA, ficam fluorescentes e o pico desloca-se para a direita, uma quantidade grande de fluorescência. Enquanto que o portador
de doença granulomatosa crônica não emite praticamente fluorescência, estando seus leucócitos localizados à esquerda, com pouco fluorescentes. Defeitos de adesão leucocitária. Os leucócitos circulam pelos vasos, mas só realizam a diapedese quando recebem informações sobre a existência de infecção a nível tecidual. Quando isso ocorre, eles aderem às células endoteliais dos vasos por intermédio de beta-integrinas, moléculas existentes na membrana dos leucócitos, e que fazem a adesão às moléculas existentes nas células endoteliais vasculares, conhecidas como ICAM. Essas moléculas integrinas são o passaporte para a diapedese, possibilitando a chegada das células fagocitárias ao processo infeccioso. A deficiência de integrinas nos leucócitos ocasiona a imunodeficiência primária decorrente de defeitos de adesão leucocitária, conhecida também por LAD. Os pacientes com defeitos de adesão leucocitária apresentam, em primeiro lugar, leucocitose, porque as células não saem dos vasos. E também atraso na separação do cordão umbilical. Então, são crianças que nascem e o cordão acaba caindo depois de quase 30 dias. Infecções recorrentes nas primeiras semanas de vida, infecções que não apresentam pus. Infecções necróticas de tecidos moles e deficiências na expressão das proteínas de adesão, as beta-integrinas CD18 e seus heterodímeros CD11A, B ou C. A herança autossômica recessiva. Esta menina, quando atendemos pela primeira vez, ela não respondia às perguntas e a mãe disse: doutor, fale mais alto porque ela não ouve. Mas por que ela não ouve? Ela tinha o conduto auditivo fechado, uma membrana, após tantas otites e infecções que teve. A partir daí, iniciamos a acompanhar paciente que realizou 2 transplantes de medula óssea. Não houve compatibilidade adequada na família, tivemos que usar doadores de banco e, infelizmente, ela veio a falecer após o 2º transplante. O Eduardo é outro paciente com doença de adesão leucocitária, LAD1. Ele foi diagnosticado após uma pneumonia tratada com sucesso em nossa CTI pediátrica. Antes da alta, um hemograma surpreendeu os pediatras por ter 43 mil leucócitos. A resposta estava na falta de adesão leucocitária, identificando-se a molécula CD11C em somente 2,7% dos granulócitos. Fomos atrás de um doador e conseguimos um cordão umbilical em São Paulo com um HLA praticamente idêntico ao Eduardo. Realizou o transplante e está curado. No entretanto, virou uma quimera mista, ou seja, apresenta leucócitos dele e do doador convivendo juntos no sangue periférico. O teste de microsatélites do DNA, ou STRs, demonstra esse fato no loco D13S317, onde o Eduardo, antes do transplante, apresentava os alelos 9 e 11, e após o transplante, apresentava os seus alelos originais 9 e 11, mais os alelos 10 e 12 do seu doador. Isto não interfere na qualidade de vida. A citometria de fluxo permitiu reconhecermos que os granulócitos tinham uma deficiência de CD11C, que é uma integrina, estava em 2,7% no pré-transplante e paulatinamente foi aumentando até 36,76% no pós-transplante. A síndrome Monomaque acontece por mutação ou mutações no gene GATA2.
Existe predisposição para infecções com micobactérias. Doença genética caracterizada por monocitopenia e, por vezes, ausência total de monócitos, linfopenia de células B e ou de células NK. Infecções disseminadas podem acontecer por micobactérias, fungos invasivos, assim como vírus, papiloma, Epstein-Barr e CMV. Associadamente pode existir mielodisplasia, anormalidades citogenéticas, linfedema de membros inferiores e superiores, doença de Einberger, proteinose alveolar e leucemias mieloide aguda ou mielomonocítica crônica. Casos autossômicos dominantes e esporádicos podem ocorrer. O gene e a proteína GATA2. O gene GATA2 codifica para um fator de transcrição da hematopoiese. Ele também é responsável pela expressão dessa proteína, também chamada de GATA2, e que tem 2 zinc fingers, que se ligam a sequências regulatórias de outros genes, podendo desligá-los. Uma mutação nesse gene pode ocasionar uma haploinsuficiência, com diminuição de transcrição de outros genes e síntese insuficiente de proteínas, alterando a função celular. Esse gene é fundamental para a manutenção e proliferação de células-tronco hematopoiéticas. A mutação no gene GATA2 pode ocasionar a citopenia de monócitos, de linfócitos B e células NK, com correspondente associação com infecções oportunistas, mielodisplasia, leucemia mieloide aguda, surdez e linfedema. Síndrome Monomac, caso clínico. Paciente PS, 36 anos, branca, feminina. Paciente com relato de anemia, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento desde os 28 anos de idade. Linfoedema dos membros inferiores e superiores. Veja fotos. Síndrome de Einberger, que é uma patologia dos sinusoides, dos vasos linfáticos. História familiar com 2 irmãs falecidas por tuberculose, 2 sobrinhas falecidas com mielodisplasia e leucemia mieloide aguda. A paciente apresentava monocitopenia com ausência de monócitos no hemograma. Primeira internação em 2012 com diagnóstico de micobacteriose disseminada não bacilífera e linfopenia. Micobacteriose atípica, hemocultura com Mycobacterium cansaci, biópsia guiada por tomografia do lobo superior direito, PCR, Mycobacterium sp. Tomografias. O exame da esquerda é de 2012 e mostra consolidação importante decorrente de infecção em atividade. Focos com aparência de vidro fosco. Ao centro, outra tomografia de 2013 com a mesma aparente atividade do processo infeccioso, com aumento de linfonodos discretamente calcificados. À direita, a tomografia de 2018, mostrando a involução do quadro anterior, linfonodos calcificados e fibroatelectasias. A avaliação imunológica da paciente mostrou que a ativação linfocitária com mitógenos, por exemplo, com a fitohemaglutinina, era praticamente normal. Mas existia uma deficiência de IgA, 15 mg por decilitro, e na imunofenotipagem observamos uma linfopenia com diminuição de linfócitos e especialmente de linfócito B, CD19, que ela tinha somente 5 células por microlitro. Aqui observamos a genealogia da família. O caso índice de 36 anos, mulher de 36 anos,
com a mãe de 71 anos apresenta a mutação, mas sem doença, assim como duas irmãs, uma de 35, outra de 45 anos, com a mutação e sem doença. Um irmão normal e sem mutação, com 26 anos. Duas irmãs de 36 e 33 falecidas com tuberculose, micobacteriose. E duas sobrinhas falecidas com leucemia mieloide aguda. Aqui podemos ver o sequenciamento do gene GATA2 da paciente, da sua mãe, de um irmão e de duas irmãs. Observamos à esquerda uma seta vermelha que mostra que a sequência de referência apresenta um C naquela posição que tem a seta vermelha. Já na paciente, embaixo, mostra que ela não apresenta um C, ela tem um Y, ou seja, é um T ou um G. Na realidade é um T, que é a mutação mais conhecida do GATA2. Então nessa região 1192 foi substituído um C por um T. E observem mais abaixo que nós temos outra seta vermelha num controle, que é o teste wild, ou seja, um controle negativo, e que mostra que o DNA controle apresenta um C, que é o normal. À direita, observamos que a mãe, né, apresenta a mesma mutação da filha, ou seja, ela tem um T naquela região que deveria ser um C. O irmão, mais abaixo, observe que ele tem um pico em azul, que esse é o alelo C, né? A base C. E as duas irmãs embaixo, elas têm novamente a mutação, então do C elas passaram a T. Então, na realidade, a paciente, a sua mãe e duas irmãs apresentam essa mesma mutação patogênica no GATA2. E o irmão não. O irmão serviria para doar a medula óssea para esta paciente, mas tipamos o HLA e o irmão não é compatível. Já foram identificadas 12 mutações distintas nesse gene GATA2. Todas elas com imunodeficiências de monócitos, linfócitos B, células NK. Então elas afetam o zinc finger 2, que pode ser observado na figura ao lado, estão praticamente localizadas lá. E a mutação mais frequente é no códon R398W, né, que é a mesma observada na família da paciente Patrícia, que é aquela C passando a T no 1192. Recentemente, um importante trabalho irá esclarecer todos os pontos clínicos e genéticos dessa deficiência de GATA2. Está sendo publicado no blog e observem que a família de nossa paciente é a segunda família, a família mais numerosa de todas. Defeitos genéticos ou mutações nos genes da via da interleucina 12 e do interferon gama predispõem para infecções com micobactérias. Quando o macrófago é infectado com uma micobactéria, ele produz uma molécula de interleucina 12. Esta será exportada e vai acoplar num receptor de membrana de linfócito T, CD4, T helper, o receptor da interleucina 12. Após essa conjugação, a célula T é ativada e produz interferon gama, que por sua vez é exportado e vai acoplar no receptor de interferon gama existente no macrófago. Nesse momento, então, o macrófago é ativado e irá destruir
as micobactérias nos seus vacúolos digestivos. Pacientes com doenças por micobacteriose ou salmonelose podem apresentar mutações nos genes da molécula da interleucina 12 P40 ou nos receptores beta-1 da interleucina 12 ao nível do linfócito T CD4. Assim como podem existir mutações nos genes dos receptores de interferon gama ao nível da membrana dos macrófagos. O tratamento com antibióticos pode melhorar consideravelmente os pacientes, podendo ser associado ao tratamento com interferon gama. Transplante de medula óssea pode recuperar o defeito, mas merece reflexão no momento de utilizá-lo. Granulomas podem ser observados em alguns pacientes. Linfócitos T e células NK ativadas são marcadamente diminuídas. O interferon gama é responsável pela ativação dos macrófagos. E ele liga-se aos receptores e iniciando a produção de diversas citocinas, expressão de HLA de classe 2, processamento de antígenos e produção de oxigênio reativo com digestão das micobactérias. Na figura à esquerda, podemos observar em negrito os genes possivelmente mutantes nesses pacientes. Por exemplo, o gene da interleucina 12, molécula P40, ou do receptor beta-1 da interleucina 12, ou o receptor R1 do interferon gama e o R2 desse mesmo interferon na membrana da célula fagocitária. A ligação da interleucina 12 ao seu receptor induz a fosforilação da molécula JAK2, que é uma janusquinase, ativando a proteína transdutora de sinal, conhecida como STAT4. Essa desloca-se do receptor e transloca como hemodímero para o núcleo da célula, agindo como um ativador de transcrição, ligando-se ao DNA e realizando as transcrições de diversos genes. Então, desta maneira, a célula é ativada. Aqui podemos observar o resultado de um exame de cultura de linfócitos estimulada com lisado bacteriano e com tuberculina. Trata-se de um paciente com defeito no eixo da interleucina 12 interferon gama. Podemos observar que foi dosado a interleucina 12 P40 e o interferon gama. À esquerda, observamos que, sem estímulo nenhum, o controle apresentou o 186 picogramas por ml de interleucina 12 e o paciente 95, então um pouco abaixo. E o interferon gama, tivemos dosagens menores de que 31 no controle e nos pacientes. Quando estimulado os linfócitos do paciente e do controle com lisado de micobactérias, observamos que, em relação à interleucina 12, 321 picogramas no controle, 134, a metade, no paciente. Mas o interferon gama no controle foi 433 e o paciente teve somente 2 picogramas por ml, mostrando que está definitivamente diminuída a produção de interferon gama pelos linfócitos do paciente. Abaixo temos o estímulo com lisado de micobactéria mais interleucina 12, mostrando que no interferon temos novamente 4,56 picogramas por ml, muito baixo essa concentração
relacionada ao controle. Voltando ao estudo com PPD, temos que no eixo do interferon gama, temos no paciente a produção mínima, quase nada, 0,51 picogramas por ml de interferon. Então pode-se observar que está havendo realmente uma deficiência na produção do interferon gama. E isto pode estar relacionado com um defeito no receptor da interleucina 12. Nós não dosamos a concentração desse receptor, mas é o mais comum. Um defeito no receptor da interleucina 12, uma mutação que proporciona a falta de produção de interferon gama por essa célula. A imunofenotipagem e a ativação linfocitária in vitro com fitohemaglutinina mostrou os seguintes resultados. Resumo: diminuição acentuada de linfócitos B CD19, 2,9 células por microlitro, e as células NK, que é o CD56, que teve menos de uma célula por microlitro. Muito baixo esses valores. E aconteceu um defeito na ativação dessas células pela fitohemaglutinina. Dessa maneira, foi receitado o interferon gama subcutâneo, que é o Actimune, e a paciente usou durante alguns meses com um real benefício à sua imunidade. O sequenciamento de nova geração permite o estudo desses genes ligados a defeitos da fagocitose. Esse painel de 16 genes, podem observar que nós temos os genes do receptor de interferon gama, receptor 1 do interferon gama, o receptor 2 do interferon gama, a molécula de interleucina, o receptor da interleucina B1, beta 1, de maneira, e o GATA2 ali à esquerda, que também é outro gene importante na síndrome Monomac. Então, essa detecção de genes permite o diagnóstico preciso dos defeitos da fagocitose.